Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje com o tema Somos o que Pensamos. Temos o nosso convidado, o Pena, já é participante aqui da live, está integrando a live também. E hoje uma live toda especial, toda diferente. Estaremos hoje com 3 convidados, né? Aqui, o Dr. Helder e o Luiz Eduardo, que também já está participando da live com a gente. É com muita alegria, com muita gratidão, que dou boa noite a todos. E peço, como sempre, a participação de todos durante a live, o que é muito importante, mandando suas dúvidas, mandando sugestões, fazendo perguntas, o que é muito importante para a gente bater esse papo entre amigos aqui, falar sobre espiritualidade, sobre o espiritismo, mas hoje vamos falar sobre somos o que pensamos, qual é a força dos nossos pensamentos. Já pode deixar aí nos comentários, você acha que o pensamento tem força? Você acha que pensar algo atrai? Então hoje nós vamos trazer aqui esses 3 rapazes, né, para falar sobre esse tema muito importante. Lembrando que depois do término da live aqui no Instagram, a gente coloca essa live no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Fica disponível lá para a gente compartilhar, para a gente mandar para os amigos, mandar para os parentes. Você não deu para ver a live inteira, pausa, assiste novamente, deixe seus comentários, elogios, críticas. Eu já vou adicionando aqui, o Dr. Helder já me mandou aqui, vou adicionar o Dr. Helder, o Luiz e o nosso convidado especial, o Peninha, né? Vamos lá. Já tô uma vez participando com a gente aqui, é uma alegria imensa e conseguiu hoje novamente estar. Semana passada era o nosso convidado, hoje novamente está nos prestigiando na nossa live do Papo de Amigos, e ele está aí. Boa noite, Dr. Helder, seja bem-vindo a mais uma live. É uma alegria imensa contar com o senhor novamente aqui na nossa live. Boa noite, Rômulo. É um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. E estou todo curioso aí com esse tema maravilhoso, porque ele é a ligação de tudo. E vamos ver como é que o Pena vai se sair aí, porque hoje quem vai puxar a perna dele sou eu. Exatamente, né, doutor? Semana passada o senhor era um convidado especial, hoje é o nosso especial aqui, claro. Mas dentro da linha espírita, né? Ação e reação. Exatamente, ação e reação. E falando em ação e reação, está aqui o nosso amigo Luiz Eduardo. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Já cumprimentei o Dr. Helder. E agora eu vou colocar ele aqui na live, né? O nosso convidado, o Pena. Alegria imensa contar com você mais uma noite aqui, meu irmão. Eu que agradeço, Rômulo, participar dessa live mais uma vez com vocês e com o Dr. Helder fazendo essa brilhante participação e nos ensinando, né, cada vez mais o espiritismo que é tão contagiante. Exatamente. E hoje, né, Eduardo e Dr. Helder, o senhor mesmo falou que tem também uma palestra sobre o tema, né? O quanto é importante a gente saber da força do pensamento, né? O quanto é importante a gente ter a certeza que somos o que pensamos. E o convidado, doutor e Luiz, está aí. Pena, seja bem-vindo, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com você novamente, uma alegria contagiante. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos, boa noite, Rômulo, boa noite, Luizinho, boa noite ao Dr. Helder, mais uma vez conosco, né? Que seja mais uma noite brilhante, né? Cheia de aprendizados, né? Exatamente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente fala que toda live a gente aprende demais, como na live passada, a gente estava comentando depois no WhatsApp, eu até mandei uma mensagem para o doutor de agradecimento, o quanto a gente aprendeu, o quanto eu fiquei feliz dele ter aceito novamente o nosso convite, né, Pena? De vir aqui participar junto com a gente. Apesar que você hoje é o carro
abre alas, né? Você que vai tocar aí o início. Você teve, como sempre, muito bem guiado pela espiritualidade na escolha dos temas. São temas atuais, importantes. Então, hoje não deixaria de ser diferente, né? Somos o que pensamos. Meu amigo Pena, eu vou passar a palavra para você iniciar. Eu fiz uma abertura aqui, pedi a colaboração dos nossos amigos aqui que mandem perguntas e deixem os comentários. O que eles acham? Nós somos o que pensamos? O pensamento é muito forte, tem essa atuação muito forte. Será que atraímos o que pensamos? Deixe os comentários aqui, que é muito importante para a gente depois bater esse papo aqui durante a live. Pode iniciar, meu amigo Pena. Somos o que pensamos? Então já pode deixar essa pergunta no ar aí para todos os nossos amigos que estão nos assistindo, nossos irmãos. Deixa aí, se somos o que pensamos, deixa um S. Se não, põe um N aí, só para a gente fazer uma avaliação, como é que o pessoal está, o que aquele pessoal acha, né? Será que realmente nós somos o que pensamos? É uma coisa aí muito a se pensar, porque será o que nós estamos sintonizando, as energias que nós estamos sintonizando, as nossas atitudes diárias do dia a dia aí, não estão abrindo caminhos aí para a gente até ficar doente, né? Abrindo um caminho para a gente criar uma depressão, criar uma necessidade de uma espiritualidade maior, uma ajuda de um amigo nosso, de um auxílio de um guia espiritual, de um padre, de um pastor, quem seja, né? Cada um dentro da sua religião. E eu tenho certeza que dentro de qualquer religião, essa pergunta vai caber, porque ela faz parte de todos nós. E como a gente sempre fala toda semana, né, Romulo? Nós estamos inseridos numa engrenagem. Toda essa engrenagem se move e a gente move junto. Eu costumo chamar essa engrenagem de lei do progresso. Não adianta. Você não vai fugir dela e não tem como fugir. Ainda bem, né? E ainda bem que assim é. E hoje em dia, a gente vê aí cada dia mais aí pessoas de renome, psiquiatras, psicólogos, professores, estudiosos, que sempre estão fazendo uma ligação direta com a medicina, com a parte espiritual, né? Porque isso tem muito a ver, porque muitas vezes você encontra aí uma pessoa que está sentindo uma doença qualquer, vai ao médico e o médico não encontra nada, manda para o psicólogo, também não encontra nada, e a pessoa fica naquele tormento. E, na verdade, são os vícios diários que a gente tem que nos faz levar a gente tomar atitudes que venham a ser o que nós pensamos. Nós temos sempre ter uma cabeça aberta, tranquila, procurar sempre a fé, a parte espiritual, porque a parte espiritual está caminhando junto com a parte que não tem jeito, não tem como mudar, né? E aí a gente vai aprendendo com o que está à nossa volta, cada um dentro da sua religião, e cada um tem um comentário que lhe é pertinente. Mas, por exemplo, eu estava falando aí de vários escritores, tem aqui uma professora, é a Barbara Ann, ela é uma curadora americana, professora também. Ela fala assim: toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, dizendo que você não tem se amado muito bem ultimamente e não tem se tratado com muito carinho. Então, muitas vezes, o problema está em nós mesmos, né? Nós é que criamos essa egrégora no nosso lado, que vai fazendo com que a gente pense coisas erradas, pense coisas nocivas, que podem levar até uma doença, né? Importante lembrar também que toda vez que o nosso corpo apresenta uma doença, isso tem que ser tomado como um sinal que alguma coisa está errada, alguma coisa não vai bem. E a gente tem que procurar uma ajuda. Embora que muitas vezes, né, a pessoa não sabe, não quer nem crer que está doente, né? Você já viu aquela pessoa que dá um espirro, por exemplo? Aí ela fala:
acho que eu vou ficar doente, acho que eu vou ficar gripado. Vai mesmo, você está mentalizando, você já está focando naquilo, né? Aí você está naquela semana toda, já está esfriando, né? Aí você abusa um pouquinho, né? Aí chega domingo, você vai andar de bicicleta só com aquela camisetinha regata. Aí você fica doente mesmo. Mas é uma doença física, a doença do corpo. E pode ser tratada, né? Com remédio, alguma coisa assim. Mas o duro mesmo é a doença espiritual. É aquela que, no nosso meio, por exemplo, principalmente no trabalho, né? No trabalho a gente não tem como escolher. Tem pessoas que estão do nosso lado que são extremamente nocivas. Aquelas pessoas que são negativas, que falam muito palavrão. Hoje em dia, quem fala muito palavrão está correndo risco. Porque quando você fala palavrão, você está abrindo uma porta para aqueles irmãozinhos, vamos dizer assim, que estão em umas esferas inferiores, né? Eu ainda considero eles nossos irmãos. Estão em umas esferas inferiores, que eles querem ver o circo pegar fogo. A verdade é essa, né? Eles querem a derrocata humana de qualquer forma. E até o Dr. Helder, parece que o Dr. Helder comentou semana passada, uma coisa que leva muita gente a fazer coisas nocivas. A fake news, por exemplo, que é uma coisa que está na nossa vida, né? Muitas pessoas passam uma fake news sem se importar de saber se aquilo é verdade, se aquilo tem alguma coisa de errado, se aquilo é malicioso, se aquilo ali, por trás daquilo ali tem uma coisa negativa, né? E passa. Então, isso também é um pensamento negativo, é um pensamento nocivo, que nos leva a desencadear muitas coisas através do nosso corpo. Eu tenho um escritor aqui, deixa eu falar uma coisinha aqui antes. A doença não é uma causa, ela é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam no nosso organismo espiritual e material. Tudo verdade daquilo que a gente falou, né? Vocês já ouviram falar num escritor chamado Deepak Chopra? Ele é indiano e ele é um filósofo, tá? Ele fez muitos livros e ele estuda muito o comportamento humano entre a matéria e o espírito. Bom, se ele é indiano, já é um espiritualista, né? Já de nascença, né? Ele nos diz que 100% das doenças que nós temos, elas foram criadas por nós mesmos, pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos. E que o nosso sistema imunológico, ele pode ser arrasado por uma depressão ou simplesmente fortalecido por uma paixão. Então tem as coisas boas também que nos fortalecem, não é verdade? Hoje em dia, por exemplo, eu faço a minha caminhada, né? Quando você faz a sua caminhada, você vai pensar na vida, você tem o prazer de caminhar, você o que é? Você cria, se não me engano, é dopamina, né? Se eu estiver errado, né? Alguém me corrija aí. A dopamina tem aquela sensação de prazer. Então, isso são estímulos positivos que nós podemos ter na nossa vida. Pensamentos positivos, maturidade espiritual. Procurar andar com pessoas que tenham essa tendência positiva também, né? E tudo na nossa vida é um resultado de muitas coisas, né? Mais uma pesquisa que eu encontrei, que eu também achei muito legal, que a doutora Louise Hay, ela disse que todas as doenças têm origem num estado de não perdão. E isso é verdade, né? Quando a gente está muito deprimido, magoado, a gente sofreu uma injúria, algum motivo que nos leva a magoar. E tem gente que não consegue drenar aquela mágoa. Ela fica cultivando aquela mágoa durante anos e anos e anos e anos. Isso as nossas células vão adoecendo e vão criando doenças em torno do nosso corpo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham. Também ouvi o nosso querido Dr. Helder. Do que nós já falamos. Vou passar a palavra então já para o senhor. Então vou tomar água.
O Pena já começou abordando já o efeito negativo do pensamento, né, que pode levar a doenças. Mas eu acho que é uma coisa importante, Pena, e que a gente precisa entender é como é que isso circula. Porque o pensamento, ele fala com a alma. A gente conversa com a alma através dos pensamentos. Então, o que você faz com os seus pensamentos? Né? Porque uma coisa é o desencadear disso para que a gente possa entender o porquê que leva a isso que você falou muito bem, e até trazendo pesquisas, o porquê traz essas doenças. Porque é importante a gente entender que a gente tem que tomar cuidado com o que pensamos, porque eles se tornam palavras. E as palavras se tornam ações. E ações se tornam hábitos. Exatamente. Então, é uma sequência de fatos que nos levam a quê? O que eu estou pensando, ele vai se tornar uma palavra, e essa palavra vai se tornar uma ação. Né? Então, eu pensei em algo e eu comecei a quantificar isso nas minhas ações. E se eu repeti-las, eu vou tornar um hábito. Então, este hábito, se é um pensamento positivo, ela vai me trazer N fatos positivos no meu dia a dia. O estar acordado. Me veio aqui agora uma coisa que eu vi já umas 3 vezes no TikTok. A pessoa perguntando, se eu te der 1 milhão, hoje, você aceita? Aceito. Nossa, o que você vai fazer com 1 milhão? Vou ficar isso. E se eu te der 10 milhões? É uma boa? É uma ótima. Mas só que é o seguinte, no outro dia, você não está mais aqui. Não, pelo amor de Deus. Então por que você acorda bravo, irritado, se ele é tão essencial para você, você está vivo? Então é o que eu estou pensando. Como eu penso? Eu tomo um azeite, eu costumo brincar, ô Pena, e eu tomo um vinagre logo amanhã, cedo, tomo um vinagrinho e vou para a rua, já azedo, né? Então, eu acho, para completar essa sua fala e permitir que as outras opiniões, entendemos de que o que pensamos, ela se torna, na sua sequência, um hábito. Edu? Em cima do que o Pena falou, o doutor falou, é verdade uma só, né? A gente percebe que as casas espíritas, os centros religiosos, cada vez mais estão aumentando. Por quê? Né? Porque estão procurando e chegando até eles a necessidade dessa cura, vamos dizer assim. Como você se cura? No hospital, ok? A parte religiosa, você vai no centro espírita, enfim, onde você deseja ir, que te fazer melhor. Né? Tudo que a gente vai ler desse tema, a mente é o espelho da vida. E tudo que nós fazemos, tudo que a gente sai, quando nasce, sai com aquele sacão grande e vem recolhendo as coisas. Esse serve, esse não serve, esse serve. No final das contas, de repente, não vai servir nada pra gente. Né? Aí vem aquela história, o amigo de trabalho que falou, deixou de falar, o vizinho falou. Gente, vamos olhar para nós, para o nosso eu, dentro do nosso coração. A gente aprende a fazer a nossa parte de forma positiva, bonita, né? Ajudar o próximo, que a nossa recompensa ela vai chegar. Então, o nosso pensamento de nós 4 aqui hoje, mais as pessoas que estão com a gente, qual é? O aprendizado. Né? Nós temos tudo na nossa mão. Lá atrás nós não tínhamos nada, não tinha nada na nossa mão. Hoje nós estamos falando 4 pessoas através de um celular, né? Levando para casa pessoas uma palavra amiga, um conforto. Quantas pessoas não querem ouvir nós 4 falar alguma coisa que, poxa, isso serviu para mim, essa palestra foi exatamente para mim. Não é que foi para você, é que você abriu o teu coração nesse momento para ouvir, você deu um tempo para a tua vida. Eu estou ouvindo, está me fazendo bem. Então, o nosso troféu, nosso prêmio hoje é despertar alguém. Quando você desperta o interesse de alguém, qualquer coisa na nossa vida, você pode ter certeza que você subiu um degrau na nossa evolução. Porque você ajudou um próximo, você despertou ele. Quando você desperta alguém, chega na casa da pessoa, então, ou chegou alguém. Você entendeu? Então, esse despertar para a nossa vida, gente, é importante. A nossa casa, o nosso centro, o Romulo sabe, o Pena já nos visitou também, tá cheio. Se deixar, 200 pessoas por sexta-feira. Cada um com um tipo de problema, nós atendemos cada um. Aí eles vão embora e falam assim, hoje foi uma noite maravilhosa, diminuiu minha dor, diminuiu meu... Não é que diminuiu, ele está descobrindo que alguém está ajudando ele. Olha, se a gente pensou no bem, na produtividade gostosa do aconchego, do abraço,
Gente, o resultado é esse. Essa coisa gostosa que nós estamos falando hoje. Por que as Aprendizado. estão cheias assim? Porque eu acho que a necessidade de buscar esse socorro, vamos dizer, talvez, na minha opinião, que as pessoas estão precisando, doutor. Pode ter certeza. A minha provocação a você? Dentro Sim, do tema? perfeitamente. Qual é o Claro, motivo claro. que as casas estão cheias? Isso é uma coisa. Mas ela é pertinente. Pode falar e aprofundar isso. É. Mas por que está cheia? Né? Porque Sim. Pode falar, por favor. realmente, doutor, foi uma indagação, eu achei muito prazerosa aqui, que traz uma reflexão muito grande. Por que que as casas, as igrejas, os cultos vivem cheios? Porque as pessoas estão procurando tanta ajuda da espiritualidade, né? Quando a gente faz a live com o tema Somos o que Pensamos, então, quando o senhor falou da questão do TikTok, eu achei maravilhoso o exemplo, né? A gente mentaliza o 1 milhão, mentaliza ser rico, mas, então amanhã você parte. Não. Então por que você é tão amargo assim, correndo atrás de algo que não é essencial? A gente esquece das coisas simples da vida, né? O simples fato, o simples não, né? Que não é simples. O fato da gente estar aqui encarnados, né? Tendo essa oportunidade de reparar os nossos erros, de reeducar o nosso espírito, começa pelo fato do pensar. Eu falo aqui para os meninos, sempre falei, eu falo que o pensamento é o maior imã desse planeta, porque tudo que a gente pensa, a gente atrai. Coisas boas e coisas ruins também. Então, quando o senhor falou, doutor, e o Pena também, que se vira rotina, tudo que vira rotina é porque já tem algo errado. A gente tem que começar a quebrar as rotinas, até mesmo das coisas boas. Estar sempre inovando, sempre evoluindo. Quando o Pena fala dessas pesquisas que traz até um espanto para a gente, porque já é fato de pesquisa, porque já está muito. Então, os pesquisadores, os cientistas, eles começam a pesquisar. A gente ouve muito falar, doutor e Pena, Edu, das doenças psicossomáticas, né? Que vão se juntando. Por quê? É o pensamento. A gente vive muito ligado ao passado. Às vezes, algo que deu errado, um relacionamento, um emprego, uma discussão no trabalho, uma discussão no trânsito, a gente fica remoendo aquilo o dia todo, a semana toda, o mês todo. Sendo que a gente deveria, acabou o dia, faz a tua prece, agradece. Amanhã eu solto aí, é um novo dia para você escrever uma nova história. Tem uma pergunta, Pena, doutor e Luiz. O Rodrigo fez aqui para a gente, é uma reflexão para a gente também entrar no bate-papo. Ele colocou assim, ó: como podemos deixar de pensar em detalhes que nos deixam mal? Será espiritual? Foi a pergunta do Rodrigo, que ele fez aqui para a gente. É aí que está. Com certeza, se alguém já pensa que ainda ele está pensando em alguma coisa errada, já é um bom princípio. Porque muita gente já está desencadeando um processo já evolutivo daquele problema. Né? Se você parou para pensar, já está de grande valia. Aí você tem que procurar ajuda. Você tem que mudar a sua sintonia. Né? Se você não está bem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático. Se você está assistindo da Atena e o sangue está escorrendo pela televisão, muda de canal. Não é verdade? Assim, a grosso modo, né? Bem grosso mesmo, né? Bem tosco. Muda de canal, muda de sintonia. Não temos nada, você tá brava, Pena, professor, do nada, contra o programa do Datena. É um exemplo na prática, né? Na prática. Vai dar uma volta na rua, pega a sua esposa, vai tomar um sorvete na praça, vai ler um bom livro, vai escutar uma música. Como é que tudo chama isso aí, Dana? Como é que chama isso na vida prática espiritual? Convivência, orar e harmonização, orar e orar e vigiar. É só você mudar o seu pensamento. Eu estou vigiando, estou começando a ficar pensando negativo. Opa, vamos orar. Orar não quer dizer ficar rezando Pai Nosso, querendo, não. É isso tudo que você acabou de falar. Exatamente. Vai ler um bom livro. Vai ver agora, fica vendo sangue toda hora na televisão. Fica vendo não sei o quê. A sua mente vai estar poluída. Exato.
Exatamente. O senhor lembrou muito bem o Vigiaré, muito bem lembrado. É isso que a gente tem que fazer a todos os dias. É como reforma íntima, né? Muita gente faz reforma íntima no último dia do ano, não é verdade? E aí já acrescenta, né? Olha, o ano que vem eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia e por aí vai, né? Viaja, né? Não, reforma íntima é todo dia, como Santo Agostinho nos ensinou, né, professor, né, doutor Elton? É todo dia. O que eu fiz de errado? Vou melhorar. O que eu fiz de bom? Vou melhorar também. Santo Agostinho fazia isso, né? E é difícil? É, mas é uma prática. E pode virar um vício, pode um bom vício. Não é verdade? Ô, Rômulo, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, quem vive no passado está deprimido. Quem vive no futuro está ansioso. E quem vive no presente está em paz. Continue em paz. Né? Lembrado. É outra coisa também. Ainda acrescentando na pergunta do nosso amigo. Não sei se está em paz, mas está vivo, tá. Tá. Eu não sei se está em paz, mas que está vivo, tá. Isso já é uma gratidão. Já, com certeza, já tem que agradecer. Né? Como Sócrates falava, né? Se eu penso, porém existo. Né? Então, vamos trabalhar. Né? E o pensamento, como o Rômulo mesmo falou, você pensou, já foi. A pessoa pode estar lá do outro lado do mundo, lá no Japão, já recebeu. É uma coisa instantânea. Se for uma coisa boa, maravilha, ótimo. Agora, se for uma coisa ruim, é difícil você desfazer. Mas você pode. Se você quiser, você pode e você deve fazer. Mas uma coisinha que o Rômulo falou. Pode falar, professor. Pois não, professor. Não sei se o Eduardo quer falar, mas eu tenho uma frase aqui que eu acho que responde muito o que o nosso amigo perguntou, que eu não sei quem foi, o Rodrigo, né? Rodrigo. Às vezes, não é a dor que faz você sofrer. São os seus pensamentos negativos que fazem as coisas parecerem piores que realmente são. Exatamente, doutor. Às vezes é a importância que você dá para o fato, né? É como a gente fala, é mudar a sintonia do pensamento. Quando o Pena falou, como a gente muda isso? Vai tomar um sorvete, vai na praça, liga para um amigo. Você está cortando aquela ligação, você está mudando a sintonia do pensamento. Então, quando você está lá, na sua casa, quieto, às vezes você não está bem, vem um mau pensamento, como disse o Rodrigo, os detalhes que me fazem mal, né? Então, ele sabe quais são esses detalhes que fazem mal a ele. Então, começou a vir já emanando esses pensamentos, é hora da mudança, é como uma estação, um rádio. Vamos falar o rádio. Você está lá numa estação de rádio, começou a tocar uma música que você não gosta, gira lá o botão, né? Você vai para a próxima rádio, você mudou a frequência, você mudou a sintonia. Aí toca a música que você gosta, deixa lá na rádio. Tocou outra que você não gosta, vai lá no radinho de novo, gira e muda a frequência. Eu só vou ler um comentário aqui, Pena, antes de você seguir aí. Claro. Então, o meu querido amigo... Boa noite. Pois não. O meu querido... Boa noite, pessoal. Isso, meu querido amigo Aquiles aqui, ó, colocou o seguinte, o pensamento evolúvel e sugestionável. O que importa é o quanto você potencializa ele, para o bem ou para o mal. Obrigado, meu irmão. Gratidão pela participação. A Cássia também colocou boa noite aqui. Cadê o Matheus e o professor? Vixe, Matheus e o professor fizeram um processo de estética facial. Então, está cicatrizando ainda. Eles estão em fase de recuperação. Em breve, eles estarão na live novamente. Por enquanto, ainda não pode ser revelado. Eu já tenho as fotos. Ficaram bonitos, meninos. Professor e Matheus fizeram uma cirurgia plástica lá, remodelou. O doutor entende disso também. Então, Cássio, em breve eles estarão aqui com a gente. O Rodrigo também fez um comentário, colocou que a depressão é a doença do século, é o mal do século, que a gente já falou, né? A Leninha colocou boa noite a todos, né? E tem aqui a Mara Longo colocando live maravilhosa. Depois eu vou ler o outro comentário do Rodrigo aqui também, que ele colocou que
ele mudou muito, né? Já vou ler aqui o comentário para vocês. Doutor Luiz Pena, depois da sua explanação, a gente volta nessa questão dele. Colocou que a perca da mãe tornou ele mudou muito depois da perca da mãe. O Rodrigo é meu parceiro, meu irmãozão, trabalha comigo. Realmente, ele sentiu muito o desencarne da mãe, a partida da mãe, de uma forma muito repentina, né? Então, ele falou que ele mudou muito. Depois nós vamos dar uma dica, doutor Luiz Pena, para ele ajudar a ele mudar essa sintonia dessa perca, né? A saber lidar com essa perca, né? A questão, é isso que nós estamos falando, do pensamento. Peninha, pode seguir na tua explanação aí, nós vamos novamente te interrompendo. Ô, Luizinho, você quer falar alguma coisa, Luiz? Eu quero sim. Voltando um pouquinho atrás que o doutor, quando eu falei que os centros espíritas e as casas estão enchendo, eu acho que é assim, gente, ó, na minha visão, né? Assim como todo mundo tem um problema A, B ou C, eu acho que a nossa, eu falo sempre nessa tecla, que a nossa obrigação é de estar lá. Se vai alguém nos procurar lá, o que nós temos que fazer? Ter essa condição que nós temos de esse bate-papo, de orientá-los. Eu acho que a orientação, a prevenção evita muitas coisas. Um bom conselho. Eu falo do abraço, que eu simplesmente abraço todo mundo, né? Então, o conselho, a prevenção em tudo na nossa vida, ela é primordial. E a Casa Espírita está lá para isso. Eu estou falando da Casa Espírita porque é o que eu sigo, né? Respeitando todas as outras. Então, a Casa Espírita está cheia, assim, na minha visão, pode ser contra de vocês. Mas é por isso, pelo acolhimento, pela explicação, pelas explanações e tudo que ela vai procurar resposta de tudo que ela está com dificuldade. Lá nós vamos procurar, de melhor maneira possível, dentro das suas limitações, explicar corretamente e orientar. E através das orientações ela começa a ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental e, por que não, um equilíbrio espiritual, que acontece muitas das vezes. Então, eu falo sempre que eu falo de ganho no sentido espiritual, tá? É de conseguir resgatar alguém. Tá? Esse alguém é 10, é 20, é 30, não interessa. Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que é esse resgate. Porque o nosso pensamento, realmente, ele faz tudo com a gente. Ele nos faz nos derrubar, ele nos faz crescer, nos faz pensar, nos faz refletir. Tá? E nos faz adquirir o amor ao próximo, que está faltando nos dias de hoje. A caridade, enfim, nós temos que seguir desse projeto que o Romulo começou, Papo de Amigos, com o Matheus e com o professor, e a gente vai ficar aqui aplaudindo e sempre cada vez mais aprendendo, e colocando na cabeça das pessoas que tem que continuar nessa perseverança, na amizade, da caridade, e nos policiarmos cada vez mais, para que lá na frente a gente pode fazer, nós fizemos a nossa parte. Eu penso dessa forma aí, pode continuar, Pena, por favor. Então, eu queria pegar um gancho nisso que você falou também. Eu tenho observado muito, mas muito mesmo, que as pessoas elas estão muito vazias e elas procuram uma casa para preencher aquele buraco, aquela coisa que está vazia. E o que acontece muito? Vamos aqui falar não vamos falar de uma religião só, vamos falar de uma por uma. Vamos supor que o camarada está lá no fundo do poço, está desorientado, aí ele procura o pastor da igreja evangélica, onde ele congrega. Aí o pastor vai acolher, vai dar aquela boa informação, aquele bom conselho, para dizer, filho, mude de atitude, mude de pensamento. Olha o pensamento aí de novo. Se o cara for, um camarada for, por exemplo, católico, o padre vai falar a mesma coisa para ele. Filho, muda suas atitudes, muda seus pensamentos, muita fé e muita oração. Se ele for no centro espírita, que a gente conhece bem, mas vamos falar da Umbanda, né? Que a gente fala pouco da Umbanda e a Umbanda precisa ser revelada. Aí ele vai lá numa gira de sexta-feira, ele encontra de quem? Quem que ele encontra lá? Aquele preto velho, aquele camarada que mais sabe dar conselho. Aí o preto velho, no paizinho, a vozinha, fala assim, filho, se não mudar este, não adianta. Ah, Romulo já riu. Não é, Luiz? Se não mudar este, não adianta. Então, aí a pessoa vai lá no centro, vai aonde ela professa a sua fé. Aí o que ela tem? Ela tem uma melhora. E quando ela melhora, o que ela faz? Some. O que ela faz? Some. Abandona.
Então, eu acho que esse que é um mal também que as pessoas precisam ter, é uma consciência que é como se fosse assim, uma manutenção espiritual. Você não pode abandonar. Quer dizer que tem sexta-feira que você vai lá no centro de Umbanda porque o centro de Umbanda te interessa. Mas na sexta-feira que vem você tem uma balada para ir. Não é proibido, não estou dizendo aqui que é proibido. Mas pelo menos, se cure pelo menos, né? Se faça daquilo da sua vida uma rotina, vá de vez em quando, né? Um dia desses atrás, aí eu até fui num centro espírita Umbanda, e eu estava muito perto ali do guia que estava orientando as pessoas. Meu amigo, é só bronca. Você só ouve bronca. Mas você abandonou, você não veio mais. Né? É a mesma coisa você for o seguinte, faz uma operação do coração, aí você não vai mais no médico. Daqui a um ano você sente uma taquicardia, aí você volta no seu médico, ele vai falar, demorou, mas apareceu. Ele sabe, é a manutenção. E talvez, então, hoje o que está faltando? A manutenção da fé. Eu até brinco um pouquinho comigo aqui. Eu sou em fé até extremo, sabe? Eu faço minha oração 2 vezes por dia, agradeço se está chovendo, se está fazendo sol. Não sou o melhor de todos, tá? Pessoal, eu não sou perfeito e nem quero ser. E o último cara que eu vi que era perfeito, colocaram ele na cruz, coitado. Entendeu? E a gente vai, se orienta, faz aquilo que mandam, vai lá na igreja, vai. Se me chamarem para ir numa igreja evangélica, eu vou, também não tem problema nenhum, não. Não tenho discriminação com ninguém, muito pelo contrário. Olha, hoje até entrou minha irmã aí, ó. Minha irmã. Opa! Rosana Zorzenoni. Rosana entrou o Venâncio, que é meu primo, entrou o Nelson, que é meu amigo. Hoje entrou bastante gente, ó. Estamos trazendo mais gente agora aí, né? Boa noite a todos aqui, aí. Tem entrando bastante amigo do Dr. Helder também, tem bastante aqui que eu estou falando, doutor. O Edilson acabou de entrar. E tem uma pessoa especial na live, viu, Dr. Helder e Pena? Tem a sogra de um rapaz aí, do Luiz Eduardo, tá na live, tá acompanhando, né? Então, é muito legal. Quem resposta, hein? Não é, doutor? Responsabilidade. Então a gente... Romo, eu tô fazendo a live da casa... Meu Romo, eu tô fazendo a live da casa dela hoje. Vixe, ainda... Aumentou mais ainda a responsabilidade. Quando você Mas falou é um prazer. Da manutenção, né? Da manutenção de tudo, o doutor pode nos falar aqui. Doutor, o senhor tem muito paciente que deixa de dar manutenção ou dar continuidade do tratamento? Travou a internet. O doutor travou. Olha lá, voltou, doutor Elton. É que eu estava pondo o cabo aqui que começou a acabar a bateria. Qual foi a sua pergunta, Romulo? Perdão. Quando o Pena falou que as pessoas procuram ajuda espiritual, né? Pode ser ela na igreja evangélica, na igreja dos centros espíritas, elas vão, quando tem a primeira melhora, elas já abandonam tudo. Aí eu falei, né, que o senhor deve conhecer muito bem isso. O senhor é dentista, né? Atende muitas pessoas, a pessoa vai lá com dor. Quando o senhor faz ali o primeiro procedimento, ou curativo, eu não sei qual é o nome, desculpa a minha ignorância, que retira a dor, a pessoa tchum, vai embora, não volta mais. Já aconteceu isso, doutor? Olha, se a gente põe o provisório, nunca mais volta para pôr definitivo. O provisório vira definitivo, né? Olha só que interessante, né? Provisório para sempre. Eu queria fazer um comentário aqui muito interessante. As duas colocações do Eduardo e do Pena foram assim muito interessantes porque são observações de formas, de ângulos diferentes, né? O Eduardo fez uma colocação muito do que a casa espírita ela pode oferecer ou qualquer outro lugar que acolhe, né? Mas o Pena foi fantástico de dizer qualquer casa, qualquer lugar espiritual, seja católico, seja todos os que você citou, é justamente isso, né? E você foi maravilhoso, pretinho velho, falando a preta velha dizendo, meu filho, é o pensamento, e é justamente isso,
Por quê? Porque aí eu faço uma pergunta a vocês. Como vocês estão encarando o mundo? Como é que vocês enxergam o mundo? Quando eu fiz o questionamento aqui, por que as pessoas vão nos centros à busca? É porque as pessoas estão buscando coisas que nunca vão ter. Nós estamos hoje numa sociedade, falou aí em depressão. É uma cobrança tão grande em fator estético. Nós falamos isso a semana passada, né? O fator estético, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e você não tem que ser você, né? Aí você tem que ter o que os outros imaginam que você deva ser. Então as pessoas estão fúteis, elas estão infelizes, porque elas não conseguem conceber de que ela pode ser aquilo que ela é. Exatamente. Na sua essência. Exatamente. Porque daí ela vem o seu pensamento positivo, a ligação, ela vem aquilo que você falou de reforma íntima, e a reforma íntima é uma coisa tão interessante, que ela, para mim, ganhou um outro valor. Ó, valor. Você sabe o que é valor? Né? A gente fala em os meus valores. O que é um valor? É aquilo, se eu chegar para você, Pena, qual é a sua profissão? O que você é? Como você é? Eduardo, como você é? Aí você vai começar a se definir, você vai começar a se dar valor. E aí você vê que é a tua essência. É aquilo que você faz no seu dia a dia. Como você está encarando o mundo. E olha, tem uma frase do Luiz Fernando Veríssimo que é maravilhosa. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz a diferença. Você já percebeu que você observa nos outros é aquilo que te incomoda? Exatamente. Então, meus queridos, justamente, vocês dois foram maravilhosos nas considerações, e eu acho que nós precisamos justamente isso. O que estamos pensando? Porque o nosso pensamento é a nossa essência. Porque quando começamos a questionar, a parar para pensar, você vai começar a ter outros valores. Você vai começar a ponderar e compreender e permitir que, porque você já percebeu isso, foi feito comentário isso aqui, eu vi uma coisa muito interessante, que foi na época da Segunda Guerra, quando um judeu estava lá, sendo maltratado, estavam todos lá confinados, e tinha um que ele falava, no meu pensamento ninguém pode mexer. E ele criou uma situação, até depois ele transferiu isso, e ele se sobreviveu justamente por isso, porque ele manteve no pensamento dele a sua integridade. Né? Eles podiam fazer o que quisesse com o corpo dele, mas com a mente dele, não. Né? Então, olha a importância da força do seu pensamento. Né? E aí vocês já perceberam, vou colocar um outro input para o Pena falar. Você já viu aonde está numa igreja, lá em Aparecida, todo mundo com o mesmo pensamento, o que acontece? Como canaliza a mesma mente? Se nós estamos num centro espírita ou numa igreja católica, onde quer que esteja, que um grupo de pessoas estão vibrando e pensando a mesma coisa, o que acontece? Exatamente. É a força do pensamento. Né? Você sabe, doutor Pena e Luiz, a gente fala muito, né? O quanto é importante, o quanto é poderoso o pensamento. Tem pessoas que estão preocupadas se o vizinho trocou de carro, a opção sexual do colega de trabalho, se fulano está vestindo a roupa da moda, se tem o celular do momento, e ela esquece de olhar e monitorar os seus pensamentos. A gente precisa ter muito, mas muito cuidado com os nossos pensamentos, seja ele para o bem e para o mal. Então, quando a gente torna mais importante o que os outros fazem do que o nosso próprio pensamento, a gente esquece da gente mesmo. Então, monitorar e tomar cuidado com os seus pensamentos te ajuda muito. Então, a partir do momento que você faz esse pensamento, você monitora o que você está pensando, você está tirando as coisas ruins, os lixos, entre aspas, mentais,
a gente dá muita importância para as coisas ruins que acontecem com a gente. E a gente esquece de agradecer que a nossa vida, se a gente escrever num papel, eu, Rômulo, eu tenho certeza absoluta que aconteceram muitas coisas melhores na minha vida do que ruins. Então a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Então, vigiar e orar foi o que o Dr. Helder falou, né? Então, esteja sempre vigilantes e orando sempre. Pois não, Peninha, pode continuar a sua explanação aí. Depois tem uma pergunta do Aquiles aqui para nós quatro, Aquiles, que é a opinião da gente. Eu vou ler depois a pergunta dele. Então, a força do pensamento é tão grande que você quer saber o que você é hoje, observe o que você pensou ontem. Você quer saber o que você vai ser amanhã, comece a observar os seus pensamentos hoje. É simplesmente você criar uma rotina de pensamento. Você sabe, estou falando aqui para os três aqui. Outro dia eu peguei uma cadernetinha, que quando eu fiz o curso de Espiritismo lá no Redenção, a gente tinha uma cadernetinha para a gente praticar a reforma íntima. Era prática mesmo. E eu estava olhando essa semana que eu encontrei ela. Você sabe que lá ainda tem defeitos que eu ainda tenho hoje? Eu ainda trabalho com eles. Né? Trabalho com eles, que é para eles dar um saflorado. Mas eu ainda sinto que eles estão dentro de mim. E quem sabe se esses defeitos não são de outras encarnações, está tão enraizado que eu ainda preciso de mais de umas 2 encarnações, talvez. Né? Mas eu sei, eu tenho consciência que ele existe dentro de mim. Né? Uma prática também que eu fiz também dentro da minha reforma íntima é começar a abolir certas coisas. Eu não sei, acho que eu já falei até com o Romulo isso uma vez. Eu peguei aquela palavra melindre. Né? É uma palavrinha difícil. Porque ele falou, porque ele disse, porque ele fez. Às vezes a outra pessoa nem se ligou do que falou, do que fez. Às vezes foi pode ser uma piada infeliz, mas pode ser só uma palavrinha mal colocada. A pessoa já se magoa, já se entristece, já fica triste, e aquela raiva começa a se enraizar dentro dela, formando aquela bolinha que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu estou vendo o Luiz chacoalhando a cabeça, e é bem isso mesmo, né? E hoje, se alguém falar assim, Pena, você é um cara legal, falou, legal, obrigado, um axé para você. Ô, Pena, você não vale, obrigado também, valeu, só que chegar em casa eu vou ver, será que eu sou isso mesmo? Né? E se for, eu vou tentar me consertar, por que não? E vou sempre tentar transmitir um pensamento positivo. Isso é uma prática diária. Né? Se você andar na rua, simplesmente andar na rua. Eu estou agora com a síndrome do posto de gasolina. Eu não passo mais em calçada de posto de gasolina. Os caras entram no posto e você está na calçada. A calçada é do pedestre, né? Os caras, meu amigo, só falta atropelar você. E eu já fui quase atropelado, já por 2 vezes. Aí o que eu falo? Vai com Deus, vai em paz. Porque se eu explodir ali, o meu pensamento vai aflorar e vai desejar mal. Eu vou até falar palavrão. E não vai. Nós temos o nosso pavio, né? Nós temos os nossos limites. Agora, se a gente conseguir controlar os nossos limites, tá ótimo. Sempre eu consigo isso? Não vou ser aqui hipócrita de falar, não, eu sou... Não, de vez em quando foge. Só que agora foge, mas foge baixinho. Antigamente fugia alto. Hoje não, fica comigo. Porque às vezes hoje para você arrumar uma encrenca na rua é fácil. E você pode tomar um tiro no mínimo. É fácil. É fato isso. Então deixa para lá, continua a sua caminhada, continue com o seu pensamento positivo, sempre alerta, sempre vigilante, sempre tendo fé, ou fazendo as suas orações, procurando, o que o Luiz falou, está de braços abertos, maravilha, a pessoa foi lá, se tratou, não foi mais, beleza, vai daqui 3 meses está lá de novo, pô, bem-vindo, seja bem-vindo, né? E não, vai tratar, né? É assim mesmo que funciona. Né? Eu já fiz essa pergunta até para um guia espiritual, já fiz. Ele falou assim, não tem importância, vem para cá que eu cuido. Quer dizer, eles estão mais evoluídos que nós. Olha o ensinamento que eles passam para nós. Né? Manda para cá que a gente cuida.
Então, aí a gente vai cumprindo a nossa missão. E hoje, aquela engrenagem, eu sempre costumo falar, ela se movimenta. A medicina está junto aí com a espiritualidade. Não tem também mais retorno, não tem mais como fugir. Né? Hoje, se nós pegarmos aí, nós 4, falar assim, vamos ali no hospital, aí chega lá na recepção do hospital, o pessoal fala aqui, o que vocês querem? A gente quer entrar na UTI e fazer uma oração para os doentes. Sabe o que vai acontecer? Eles vão deixar. Porque é permitido isso. Então, veja até onde que as coisas estão evoluindo. E tomara que assim evolua, continue evoluindo. E como você mesmo disse semana passada, né? Quando a gente pensa que a gente está no fundo do poço, que tudo está uma bagunça, tem gente tomando conta. E é essa a diferença que a gente faz aqui, ó. 18 pessoas, com mais nós 4, 22. A gente faz uma diferença e faz aquilo que o Dr. Helder falou agora. Vamos criar uma egrégora de luz e tentar transmitir para o máximo de pessoas que nos assistem, que nos acompanham. E ó, quem entrou aí, ó, Sandrão, ó, Sandrão. Não. Nossa, Sarve, irmão, Sarve, né? É, Sandrão. Grande abraço pro Sandrão. Oi, fala. Fazer uma colocação, né? Você falou de uma palavra milindre, né? A gente fala de palavra milindre, de depressão. A gente falou de caridade semana passada, do perdão. A gente não citou no momento, até por não foi o caso, de nós nos sermos mais humildes, né? De reconhecermos os nossos defeitos. Depende do que você falou, o vizinho só vê o defeito dos outros, né? A gente não abraça a humildade. Gente, eu errei, me desculpa. Você não vê mais isso. Só vê a pessoa querendo brigar, falar, xingar palavrões. Ela não fala, você me desculpa, eu estou errado. Você me desculpa, eu não levei. Você me desculpa, eu não fechei, eu não abri a porta. Né? Então, o milindre ele tem dois lados, né? O milindre e você ser mais humilde. Por que não tem briga às vezes? Porque o cara chega, você chega mais... Não, desculpa, não foi isso. Então, já, uma vai igualando a situação, a energia, a calma. Então, o milindre existe, todos e qualquer circunstância da nossa vida, e hoje a gente precisa ser mais humilde. A hora que a gente conseguir saber que nós somos humildes, o tanto quanto foi Jesus para todos nós, a gente vai conseguir chegar muito longe do que nós estamos querendo. Exatamente. Essa é o ponto crucial da nossa evolução. Falou muito bem, Luiz. Pessoal, será que eu posso ler a pergunta do Aquiles? Ele fez uma pergunta aqui para a gente responder. Eu achei bem interessante também. O Aquiles colocou assim, o Aquiles é um parceirão meu. Qual a visão de vocês com relação à unificação das religiões? Hoje, usa-se muito o termo espiritualista. Qual a opinião de vocês? Doutor, Pena, Luiz? Na minha opinião, o espiritualista é aquele que acredita no espírito, que acredita numa vida após a morte. Entendeu? Agora tem o espírita, é aquele que adotou a religião do kardexismo. Né? A gente fala porque o Kardec que fez a doutrina. Né? Mas, por exemplo, o umbandista também não deixa de ser um espírita. Né? E a unificação das religiões, me desculpe aí o Aquiles, eu acho que isso nunca vai acontecer. Porque Deus permitiu que existissem várias religiões justamente para isso. Para que cada um se enquadre dentro daquilo que acha mais correto, mais viável, mais pertinente, aquilo que agrada o seu coração, aquilo que te faz sentir feliz, aquilo que te faz crescer espiritualmente. Então, a religião, ela não depende daquilo que ela professa, ela depende daquilo que você sente. Então, por isso que tem várias religiões. Eu, por exemplo, eu vou em várias, eu gosto de conhecer religião. Né? Porque eu tenho um amigo meu, que ele é teólogo, e quanta figurinha a gente troca. Ele mora lá no Paraná, mas de vez em quando ele me liga, que, como é que é a sua religião? Mas você acredita? Sim. Quer dizer, eu acho isso importantíssimo. E, principalmente, o respeito que uma religião tem para com a outra. Que, por exemplo, nesse canal que nós estamos agora, eu sei que tem diversas pessoas que estão em outras religiões e a gente se dá muito bem e crê que a gente faz uma coisa agradável a todos e que todos se completam. Essa é a minha opinião. Eu vou falar rapidinho para o doutor ter mais tempo, porque de repente a explanação dele
não na questão de ser mais importante, mas a amplitude dele é maior que a minha, talvez. Eu vejo o seguinte, se Deus, nosso Pai, né, nosso Mestre Jesus, nos deu o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos seguir, fazer, gostar ou deixar de gostar, e hoje, olha uma coincidência, só para o doutor e o Pena tá de vermelho, eu e o Romulo estamos de azul. Seria só um comentário, né? Então, não, é um livre-arbítrio que nós temos. Não, mas isso aí tem um porquê. Tem porquê. Por quê? Eu estou fazendo homenagem ao meu santo padroeiro, São Jorge. Entendeu? E São Jorge tem duas cores. É azul e vermelho. Pronto, acabou. Nosso pai algum aí manifestando na gente. Parabéns, Luiz. Eu ia até... Prossiga. E só para concluir meu pensamento. Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o que nós queremos fazer da nossa vida, as religiões foram feitas para isso, como vocês já falaram. Então, eu acho que é um outro lado que unificar, sabe? Até porque os nossos, ou os comandantes religiosos de cada religião, eu não sei se eles pensam da mesma forma que nós estamos falando. Então, eu acho que assim, na minha humilde opinião, se Deus, eu quis seguir o Umbanda, você quis seguir lá, ok, perfeito. Então, cada um segue o seu, na minha opinião. Com respeito a pessoa que fez a pergunta, eu ficaria assim, o livre-arbítrio me deu, eu nasci dentro do católico, ok? Conheci o espiritismo e estou até hoje, e acredito que o dia que eu desencarnar vai ser no espiritismo também. Então, respeito demais as outras, mas eu acho que a unificação, para nós aqui, nesse momento, não vai acontecer. Mesmo porque, né, Luiz? Se Deus quisesse que nós tivéssemos uma só religião, o último personagem que a gente teve aí de grande peso, e ainda pesa muito, que foi Jesus, quando ele veio aqui há 2000 anos atrás, ele falou, a partir de hoje, a religião do mundo será X. E não foi isso que ele pregou. Doutor? Olha que interessante, né? Quando a gente começa a colocar um questionamento desse, nós vamos a outra coisa. Primeiro, a doutrina espírita é uma religião? Há um questionamento, ela não é. Então, é uma doutrina. O que acontece? O que eu vejo é o seguinte, se nós entendemos a sequência de como é feito, como nós não falamos que o decodificador veio, então se nós viemos lá atrás, que veio as 10 mandamentos, em que houve uma mudança de postura, onde Moisés era um povo rude e havia necessidade de regra. Então houve uma mudança no modo de pensar, de como conviver em sociedade. Aí Jesus vem para mostrar que ele é pai, ele não é aquele repressor. Então ele falou em 2 palavras maravilhosas, e você falou bem aí, de que religião quem criou foi os outros. Mas é o quê? Amor e caridade. E depois veio a decodificação, que é o catecismo, para que a gente possa entender, nessa sequência de evolução espiritual, de que há necessidade do espírito, o entendimento de que nós somos espíritos numa experiência humana. Então, a união das religiões, ela se faz necessária no sentido de que todos vão entender e compreender o sentido de que estamos tratando de uma relação espiritual, em que temos que tratar não só do espírito e da alma, para que a gente possa dar continuidade, porque se acreditamos na reencarnação, porque a Igreja Católica no passado também era reencarnacionista. Houve uma mudança, e eles falam de outra forma, né? Então, mas há também o quê? A continuidade da vida, porque Deus é justo. Então, eu acho de que, e vocês falaram aqui muito bem, de que a cada mais setores hoje, tanto da ciência, como da medicina e das escolas, as compreensões em todos os lugares, de que o espírito se faz presente e ela precisa se manifestar de alguma forma, através do espiritismo. Por quê? Nós aprendemos a tratar com o espírito. E como é que nós tratamos com o espírito? Aí vem na sua fala, seu Pena. Nós comunicamos com a alma através do quê? Do
pensamento. É essa a nossa ligação com a nossa alma, com o nosso espírito. Então, nós conseguimos, nesse momento, com essa pergunta maravilhosa, a fechar de que a importância do nosso pensamento, seja você o que for, porque eu posso ser católico, eu posso ter proteção, mas o que você pensa? Quais são as suas atitudes no dia a dia? Porque existe bom e mal em todos esses lugares. Nós sabemos disso. Não existe esse treco de falar porque a espírita é melhorzinho, porque é balela. Porque o que conta uma pessoa é as suas atitudes. E aí cai naquilo que eu te falei. O que você pensa se torna uma palavra se torna uma ação, e uma ação se torna um hábito. Se é um hábito, é o que eu estou fazendo. Como eu vejo o mundo? Através do que eu penso. Se eu sou um cara positivista, que eu estou lá com um copo d'água na metade e falo, nossa, olha quanta água ainda, graças a Deus, ou, nossa, está acabando a água. É a forma como eu encaro o mundo. Só que isso é uma analogia. Nós podemos ver ela de N fatos, positivamente, né? Aí tem uma frase muito interessante que diz, a vitória começa a ser construída em seus pensamentos e se materializa com atitudes positivas e esforço contínuo. Olha só que interessante. Como é que eu estou pensando? Assim que as pessoas às vezes ficam caídas lá esperando, ó Deus, venha me ajudar. Mas não faço nada. Exato. O cara já trouxe um helicóptero, já trouxe um barquinho, e você não embarcou porque está esperando Deus chegar em você. Então, eu acho que a pergunta foi maravilhosa e que nos dá uma condição de trazer o seu assunto, que é importantíssimo, Pena, o seu tema, de que justamente como ele é fundamental na nossa vida espiritual, na nossa vida de se ligar a Deus. Exatamente, doutor. Eu, na minha humilde opinião aqui, quando a gente fala em unificação das religiões, eu acredito, eu vou na linha de pensamento do doutor também. Quando fala a unificação, ele perguntou, a unificação das religiões, eu acho que as religiões vai chegar um momento que elas serão tão párias no pensamento de vida e espiritualidade que elas vão chegar até a se confundir. Então, assim, o espiritismo, ele não é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões. Leon Denis colocou essa frase. E quando ele escreveu isso, ele estava falando sobre isso, dessa unificação de pensamento. Por que essa unificação de pensamento? Através da evolução espiritual, do ganho de conhecimento. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que veio nos esclarecer, veio nos trazer a certeza da vida eterna, né? Das várias vivências que nós temos. Hoje ainda o espiritismo, a doutrina espírita, que eu também não concordo que ela seja uma religião, mas sim uma doutrina, ela traz esse consolo para a gente, das várias vivências, dos nossos pensamentos. Aquilo que eu quero, eu alcanço através da prece. O que é uma prece, uma oração? É quando você eleva o teu pensamento ao espiritual. É quando você eleva para tudo que está fazendo e eleva o teu pensamento a Deus, a Jesus. A força desse pensamento, Chico já dizia, uma prece não fica sem resposta. Às vezes, o nosso tempo aqui, terreno, a gente quer tudo no imediatismo, tudo para ontem. Mas o tempo da espiritualidade, ele é muito diferente do nosso. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a gente não fica sem resposta. Então, quando a gente fala sobre a unificação das religiões, eu acho que é nesse sentido. Elas serão tão parecidas na questão de como enxergar a vida e a espiritualidade, porque não tem mais como, eu acredito negarem a reencarnação. É difícil negar. Como? Né? Porque o espiritismo, ele consola a gente porque a gente vê a resposta em tudo que a gente procura. O porquê das diferenças sociais, o porquê, às vezes, das doenças, o porquê das mortes prematuras. Né? Então, ele traz esse consolo, esse conforto a nós. E eu acredito, sim, que essa unificação de pensamento, mas claro, sempre a Igreja Católica não vai deixar de ser Igreja Católica, não vai deixar de ter o padre, a Umbanda não vai deixar de ter lá
os guias, a linha de esquerda, os trabalhos, o candomblé. O espiritismo não vai deixar de ser o espiritismo, mas eles terão uma unificação de pensamento. A imortalidade da alma, a certeza da lei de atração, né, que a gente está falando do pensamento, e a lei de causa e efeito, a qual nós somos regidos. Então, se dará, as pessoas terão a certeza de que quem constrói o bem ou o mal dentro da tua vida somos nós mesmos. Ninguém me faz mal. Eu faço mal a mim mesmo. Então era esse o meu comentário, a minha opinião sobre essa questão. Peninha? Eu acho que já são 9h05. A gente discutiu bastante, né? A gente até acrescentou várias coisas muito pertinentes, né? Acabou brilhantando ainda, que o tema realmente rendeu. E ainda bem que foi assim, e ainda bem que será por muitas outras vezes, né? Que é uma grande alegria o que a gente faz aqui, né? Você poderia aí estar muito bem aí, assistindo sua televisão, assistindo uma coisa, sei lá, uma coisa que te agrade, né? Mas não, a gente preferiu estar aqui junto com 20 pessoas, 24 pessoas, trocando ideias, nos alimentando de coisas boas, transmitindo uma paz, uma virtude espiritual que possa estar acrescentando para os nossos irmãos. Isso também é uma forma de caridade, até para nós mesmos, na verdade. Vamos aí, então, vamos fazer aí o que você... Vamos fazer um encerramento, né? Eu vou passar a palavra para o doutor, para o Luiz, para fazer as suas considerações finais. Depois nós vamos, quem se habilitar, a fazer a prece final para a gente encerrar, que nós já passamos um pouquinho da hora. Doutor, eu vou passar a palavra para você, depois para o Edu, para o Pena, para a gente encerrar. Aí, se alguém se habilitar para fazer a prece, eu fico muito agradecido. Eu queria agradecer essa oportunidade. Como foi dito, eu acho que ela serve muito para nós mesmos, porque nós somos os instrumentos e nós nos estamos fortalecendo, não só na nossa essência, mas no nosso aprendizado. Porque eu enxergo uma coisa e quando vê, vocês abordam algo que me faz enxergar outras coisas que eu não vi, ou não estava atento a isso. E isso é uma gratidão, por isso que eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês, porque é uma troca e aqui cada um tem a sua opinião, ninguém sabe mais que ninguém, mas tem o quê? A sua vivência, a sua experiência, e que o que importa é trazer no seu coração a opinião de cada um. Eu achei que o tema foi muito bem abordado, foi muito bem... os questionamentos dos participantes nos fizeram fazer reflexões importantes, porque é um aprimoramento para nós mesmos. E a todos que estão aqui participando e que poderão estar ouvindo depois, porque muita gente escuta depois. Agora, para encerrar, eu gostaria de uma frase de Joana de Ângeles. Para encerrar minha parte, agradecendo ao Eduardo, ao Pena, pela participação, ao seu convite, Rômulo. Estou de pé aqui para quando precisar, e estou adorando e vivenciei o dia todo hoje pensando no que poder contribuir aqui. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de radiação do desejo de que assim seja realizado. Joana de Ângeles. Boa noite a todos. Perfeito, doutor. Eu gostaria também de agradecer, Rômulo, você pelos convites feitos. Como o doutor falou, também sempre estaria à sua disposição, Sul do Pena, e esse grupo Papo de Amigos, que é encantador. Agradecer mais uma vez as palavras do doutor, que a gente só faz a gente se empenhar cada vez mais para procurar ser cada vez melhor. O Pena é meu amigo. Eu vou com uma frase de Joana de Ângeles também, que ela diz assim: o pensamento é uma força dinâmica natural, que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não possa viver, ou sentir, ou emitir. Esse é o Joana de Ângeles, do livro Tesouros da Liberdade.
tá bom? E se você depois quiser que eu faça encerramento, será um prazer. Peninha, Mais uma vez, muito agradecido. É uma alegria enorme estarmos aqui juntos, sempre aí abraçado pelo nosso Mestre Senhor Jesus Cristo, que tanto traz aí a nossa, ilumina o nosso ser, que a gente possa sempre contribuir, que seja pelo menos com uma palavra, com um pensamento, com uma alegria, para ver se a gente muda o mundo que está à nossa volta. Pelo menos aqui está à nossa volta. eu que agradeço ao doutor por ter atendido a gente semana passada. Foi gratificante, né? O quanto a gente aprendeu hoje novamente, tá aqui com a gente, batendo esse papo. Claro, doutor, que nós vamos te chamar, você não tenha dúvida, que em breve eu vou te mandar um zap. Doutor, vamos preparar mais uma live, né? Agradecer o Peninha, que está aqui, o Du, né, que estão me auxiliando aí na ausência do Matheus e do Luiz. Agradecer a todos que aqui estão acompanhando a gente, mandando seus comentários, suas perguntas, o que é muito importante. A gente sabe da correria do dia a dia, né, de todos, e eles tiram um tempinho para estar aqui prestigiando a gente. O quanto a gente aprende com essas pessoas, o quanto a gente tem que se preparar para vir aqui falar, e se a gente conseguir alcançar um coração para mudar o seu pensamento, sempre voltado para o amor, para a caridade, para o perdão, para o Evangelho de Jesus, nós já ganhamos a nossa noite. Lembrando, a gente falou de diversidade religiosa, né, da unificação das religiões. O Papo de Amigos, que é um papo que traz assuntos sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade. Semana que vem tem um convidado especial, o meu amigo Hermeson Pada. Ele é evangélico, ele já veio 2 vezes aqui, terá sua 3ª participação, vai participar com a gente aqui no Papo de Amigos, que tem, claro, o seu objetivo falar sobre o espiritismo, mas ele é evangélico. Ele já teve outras 2 participações brilhantes, então eu convido a todos na próxima semana para estar aqui prestigiando. Du, por favor, faça a nossa prece final, aí eu encerro a live. Gratidão, Dr. Helder, Du e Peninha, mais uma vez, gratidão. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e agradecer, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor está nos dando mais essa noite, que possamos e temos conseguido levar até todos os lares os nossos amigos necessitados de uma oração, de uma palavra, que possamos ter conseguido atingir os objetivos. Pai, muito obrigado mais uma vez a gente poder estarmos reunidos. Que nos proteja, nos abençoe a cada um de nós, os nossos amigos que não puderam estar presentes hoje, o professor e o Matheus, que possam, assim, brevemente estarão de volta com a gente. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de crescimento, pela oportunidade de aprendizado. A Ti, eu agradeço humildemente. Meu muito obrigado, que assim seja, meu Pai, que assim seja, Senhor. Gratidão é a palavra da noite, que assim seja. Muito obrigado a todos. A todos, mandar um abraço. Pois não, doutor? Não, eu só... Tira os comentários para a gente bater uma foto. Nossa. Isso. Consegue? Bater uma foto nossa? Depois... fazer um print. Eu vou fazer um print e envio para o senhor. Mandar um abraço também para o meu amigo Ari, também, que faz um trabalho maravilhoso. Já é um convidado aqui da Live Papo de Amigos. No mês que vem estará aqui com a gente o Ari Catuta. Ele, junto com a Tereza, tem o programa Experiências Espirituais, maravilhoso. Ele é um belo palestrante espírita. Fez, a semana retrasada, eu tive o prazer de assistir uma das suas lives maravilhosas. Ari, um abração para você. Até a próxima semana. Meus amigos, fiquem com Deus. A Denise também mandou alguns falas aí, não acho que acabou não lendo, mas ela está agradecendo aí Exatamente, doutor. Eu vou ler. A Denise fez mesmo um comentário aqui. Eu peço desculpa para quem mandou. É que o tempo se torna até curto quando o papo vai fluindo, né? A gente vai trazendo. Estou protegendo porque é minha amiga, tá? Não, mas tá certo, né, doutor? Ela fez o comentário. Eu vou ver se eu acho aqui a Denise. Ela fez um comentário já aqui antes. Acho que foi antes do Aquiles aqui. É muito importante a gente dar esse retorno, porque a gente pede a participação, né, doutor? Aqui, ó.
A Denise, ela colocou, vamos alimentar nosso espírito e a vida de energias boas, né? Então foi esse o comentário. Gratidão, Denise, pelo comentário. Uma boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus ilumine e proteja a todos. Uma ótima semana. Até a terça-feira que vem. Doutor, gratidão. Pena, gratidão. Du, gratidão. Até semana que vem. A todos, uma boa noite. Fiquem com Deus. E o nosso almoço vai ser quando, hein? Vamos marcar, hein? Só marcar, doutor. Vamos marcar. Só marcar. Verdade, doutor. Será um prazer. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.